peço que os irmãos abram suas Bíblias no Salmo 44. Salmo de número 44. Mantenha sua Bíblia aberta, nós vamos orar e à medida que vamos expondo o texto, eu vou lendo os versos. Oremos. Deus, ilumina a nossa mente neste momento, para que nós possamos compreender a palavra do Senhor. Só por Ti, ó Deus, somos capacitados. Nossa mente é limitada, nossa compreensão é tendenciosa, mas o Senhor pode, ó Deus, iluminar a nossa mente de tal forma que a Tua palavra faça sentido para nós, seja de fato a nossa única regra de fé e prática, que possamos, ó Deus, nos alimentar nessa manhã para a glória e honra do Teu nome que é santo. Em nome de Jesus. Amém. Salmo de número 44. Não se tem grandes informações sobre o contexto desse salmo. A Bíblia nos dá pelo menos uma informação: ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Mas não se sabe exatamente quem é o autor. Sabe-se que era cantado, era para ser uma música, porque ele é endereçado ao mestre de canto, e muito provavelmente o contexto por detrás desse salmo é um contexto militar. E aí a gente pode lembrar de algumas guerras que aconteceram, que sempre acontecem, mas que foram registradas, inclusive na Escritura Sagrada, de pessoas, de homens de Deus que guerrearam. O próprio rei Davi foi um grande guerreiro, enfrentou as suas batalhas. O povo de Deus sempre enfrentou as suas batalhas. E a Escritura mostra que houve um período em que Deus, o Senhor dos Exércitos, venceu muitas batalhas para o povo dele. Inclusive, o próprio Davi é um bom exemplo disso. Davi sempre atribuía as batalhas que ele vencia ao Senhor, nunca na força do seu próprio braço, embora ele fosse um estrategista e não sei se tão grande de estatura, mas um guerreiro. Ele sempre atribuía as suas vitórias ao Senhor. O que é interessante ver nessa primeira parte do Salmo, do verso 1 ao verso 8, é o que o povo fazia com as informações que tinham sobre as batalhas que o povo venceu. Vamos ler até o verso 8. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Parece que o autor do Salmo está olhando para o passado. Aliás, eu olhei hoje para o passado. Cantei duas canções aqui que eu acho que antes de eu nascer elas já tinham sido compostas. Que inclusive vem a calhar até no sermão, no Salmo que lemos. Quem pode livrar como o Senhor? Quem conhecia essa canção? A juventude, eu duvido. Pois bem, olha que interessante. A juventude, e aí a gente vai se denunciando. Toda vez que a gente dá alguma ilustração, olhando para o passado, a gente denuncia
a nossa idade, o tempo que vivemos. Mas, meus irmãos, nós não podemos desconsiderar esse tempo que vivemos. Por que os jovens não conhecem? Aliás, quais são as lembranças que você, que tem mais idade que os jovens que não conhecem essas canções que cantamos hoje, o que você lembra do tempo em que você viveu e que o Senhor te sustentou e que isso deveria estar sendo passado para os seus filhos? Sabe daquele tempo que a gente às vezes senta e alguma coisa lembra das brincadeiras que a gente fazia, ou talvez do trabalho que a gente passava, ou talvez do esforço que os pais faziam para poder levar os filhos à igreja? Me lembro da minha mãe, nós não tínhamos carro na época, eu fui ter carro depois de sei lá eu que idade. A mãe fazia a gente caminhar de uma ponta a outra da cidade, não interessava se estava chovendo. E a gente normalmente tinha um guarda-chuva quebrado. Então a gente ensacava os pés, a gente colocava alguma coisa lá, botava uma capa de chuva, enfim. Mas jamais nós deixaríamos de ir a um culto porque era longe ou porque estava chovendo. Nunca minha mãe deixou isso acontecer. Meus filhos hoje de manhã disseram: pai, será que nós vamos juntos? Ué, o que mudou? Não está chovendo, a gente vai ainda de carro, não precisa de capa de chuva, vamos junto. Você percebe que talvez as maiores vitórias que o povo teve foi no passado? Que talvez as histórias mais gloriosas que enaltecem o nome do Senhor sejam elas no passado? Aliás, a maior vitória que enaltece o nome do Senhor aconteceu no passado e perdura pela eternidade. Cristo Jesus. Essa é a maior vitória. Mas às vezes a gente não considera aquilo que aconteceu. Talvez a gente delete da memória algumas coisas que foram tão importantes. Algumas coisas que aconteceram que mostram que Deus sempre esteve com o seu povo. E talvez os nossos filhos nem saberão, porque parece que a gente deleta da memória e não fala para eles. Olha o que o salmista está falando. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado que outrora fizeste em seus dias. Então imagina os pais chamando os filhos e dizendo, e falando sobre Deus para eles e dizendo: olha, houve um tempo em que o Senhor dos Exércitos derrotou os cananeus. Houve um tempo em que o Senhor dos Exércitos dizimou os amorreus. Houve um tempo em que ninguém se amedrontava, porque eles sabiam que todas as batalhas que o povo enfrentaria, eles enfrentariam não com a força do próprio braço, mas confiados no Senhor dos Exércitos. E quando confiamos no Senhor dos Exércitos, não há batalha perdida. Então, nós vemos uma confiança inabalável sendo exposta nesse salmo. E essa primeira parte nos mostra uma confiança por lembrar das vitórias concedidas por Deus. Muito provavelmente, nossos filhos passarão 1/3 do trabalho que passamos. Aqueles que passaram algum trabalho. É uma glória passar trabalho? Irmãos, ninguém gosta de passar trabalho, né? A gente não vai simplesmente pegar e tirar o que a gente tem condições de dar para os filhos e dizer: não, vocês vão passar o mesmo trabalho que eu passei. Não é isso que eu estou dizendo, não sejam masoquistas. Mas é bem verdade que a sociedade é cada vez mais fraca. Por que será? Porque não tem necessidade de nada, não passa nenhum trabalho, não precisa buscar nada, tem tudo a tempo e a hora, e os pais têm uma consciência assim, complicada, de se esforçar ao máximo para dar aos filhos tudo que não tiveram na infância.
e às vezes esquecem de pelo menos sentar com eles e dizer: ó, tá vendo, filho? Nós temos isso, mas um dia aconteceu aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Olha, meu pai sempre me ensinou dessa forma. Sabe por que eu ensino a palavra do Senhor para ti? Porque meu pai era assim, porque minha mãe era assim. O povo de Deus sempre foi vitorioso, não no sentido de não perder nenhum tipo de batalha, não é isso que eu estou dizendo. Mas a confiança do povo de Deus era muito mais forte no passado. Por que será que isso acontecia? Porque muito provavelmente os recursos eram bem menores. Você já imaginou uma guerra há alguns anos? A guerra contra os filisteus? Você já parou para imaginar como foi a batalha entre Davi e Golias? Imagina, Davi calculando azimute não sei quanto, apertando um botãozinho, um morteiro de longe, ou dentro de uma viatura blindada de reconhecimento, enxergando na mira o filisteu, que não tinha como enxergar, não enxergar, aliás, e ele só aperta o botãozinho. Pum. Ele teve que enfrentar de cara a cara um gigante e ele com a pedra. A probabilidade de alguém vencer uma batalha dessa é qual? Mas se for na força do Senhor dos Exércitos, não precisa calcular as probabilidades. Porque o que ele estava fazendo era ofendendo a santidade de Deus, e isso não. Querem ofender a mim? Tranquilo, não tenho problema com isso. Ofender o meu Deus, Ele mesmo guerreia. Um povo que sempre venceu as suas batalhas, e agora parece que o Salmo está lembrando disso. Lembrando aquelas guerras ferrenhas que aconteceram, batalhas corpo a corpo, mas o Senhor sempre mantendo o seu povo vitorioso, sempre vencendo as suas batalhas. Então isso alimenta a confiança. O problema é que o Salmo, a partir do verso 9, muda completamente a ênfase dele. E aí, se nós vemos nessa primeira parte uma confiança por lembrar das vitórias concedidas por Deus, agora nessa segunda parte nós vemos um lamento pela derrota atual. Deus nunca prometeu que nunca se perderia uma batalha. Deus nunca prometeu isso. Então, a partir do verso 9, a gente vê uma mudança repentina, e eu quero que você acompanhe a leitura do verso 9 ao verso 16. E assim diz a palavra do Senhor: agora, porém, tu nos lançaste fora, e nos expuseste à vergonha, e já não sais com os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o corte, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo, e nada lucras com o seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto, ante os gritos do que afronta e blasfema, à vista do inimigo e do vingador. Perceba que antes parece que aquele povo estava cheio de confiança. Olha só o que Deus fez. Olha como os nossos... E lembrando das histórias que os pais contavam do tempo antigo. Esses dias eu vi um vídeo de alguém fez um vídeo dizendo como era a ida para a escola de acordo com o que os meus pais contam. Não sei quem foi que viu. Isso é um vídeo desse aleatório aí, não sei onde eu vi. E aí estava lá o rapaz com os cadernos dentro de um saco de arroz, atravessando todo o campo assim, e aí atravessou o açude. Só que em alguns lugares aquilo aconteceu daquela forma mesmo. E um dos comentários dizia:
Na minha época não tinha o saco de arroz, era um saco de açúcar. E minha avó, lembro com carinho da minha avó, porque ela pegava o saco de açúcar e costurava e fazia mochila para mim. Lembranças. Hoje eu duvido que você se sinta à vontade de dizer assim: filho, vai para a escola, mas pai, está chovendo, acabou. Então eles lembram do passado, porque era no passado que aquilo acontecia de maneira mais efetiva. Agora parece que essa mudança repentina no Salmo dá a ideia de que, na cabeça deles, Deus se encheu, se esgotou. Sabe, um Deus que está sempre segurando o seu povo, dando vitória ao seu povo, abençoando o seu povo, e o povo sempre pecando contra ele, sempre se afastando dele, e Deus, cheio de misericórdia, vem de novo e manda um juiz, e o povo sempre cometendo pecados contra ele. Parece que o Salmo diz assim, o Senhor, é essa a ideia no verso 9, agora, porém, tu nos lançaste fora. A ideia aqui é justamente essa: enfadaste de nós, se encheste de nós. Não é uma vergonha pessoal aqui, é uma vergonha coletiva. A ideia de que, de alguma forma, na cabeça deles, Deus não está mais concedendo as vitórias que Ele concedia no passado. Parece que Deus está fazendo isso justamente para que o povo lembre que Deus sempre esteve com eles, mas eles não valorizaram o quanto deveriam. Os pais dizendo para eles: meu filho, olha, lá naquela época era assim. E eles não valorizando. Agora acontece uma derrota. Acontece uma derrota. Eles, o verso 12 diz: vendes por um nada o teu povo e nada lucras com o seu preço. O povo está se sentindo como um escravo que não tem valor nenhum. Mas o que é interessante, meus irmãos, é que, mudando o que deve ser mudado e guardando as devidas proporções, isso acontece ainda hoje. Aqui no Salmo, muito claramente nós vemos que o povo perdeu a sua honra. O povo perdeu a batalha. Parece que Deus não está agindo mais. Mas nunca na Escritura nós vemos Deus dizendo: eu não agirei. Deus é soberano, Ele conduz toda a história. As coisas só acontecem porque Deus quer, porque Deus conduz. É só por isso que todas as coisas acontecem. Mas agora, o povo diz: Senhor, o Senhor não quer mais nos ajudar? O que é interessante, meus irmãos, é que eu falei mudando o que deve ser mudado, e que isso acontece ainda hoje, é que na maioria das vezes, quando o povo cai na real, quando o povo começa a pensar que Deus não está mais abençoando do jeito que abençoava, normalmente o povo faz isso para reclamar, para botar a culpa em Deus, para dizer: eu estou perdendo as minhas batalhas, mas também é Deus que não está me ajudando. O povo faz isso e coloca a culpa na igreja: também ninguém me ama, ninguém me quer. Eu estou triste agora, porque ninguém ligou para mim, ninguém... Normalmente, eu estou falando isso como regra geral, o povo olha para o passado, lembra que Deus sempre conduziu o seu povo vitorioso, olha para o presente, percebe que as coisas já não estão como antigamente, e ao invés do povo clamar ao Senhor, o povo reclama, se afasta de Deus, deixa de vir à igreja, não trabalha mais do jeito que trabalhava. Mas não é essa ideia que o Salmo está nos mostrando. O povo está dizendo, está expondo isso, não para culpar ao Senhor, mas sim para pedir socorro a Ele. O povo não está dizendo assim: Deus, olha como está acontecendo isso aqui comigo, também o Senhor não me ajuda mais. Não. O povo reconhece isso, mas ele olha para trás e ele diz: Deus, eu preciso que o Senhor me ajude do jeito que o Senhor fazia com os nossos pais.
Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Por que nós vemos essa ideia? Por que o salmista nos fala dessa forma? Terceiro ponto nos explica. Para que o povo tenha uma fidelidade apesar das circunstâncias. Verso 17 ao 22 diz assim: tudo isso nos sobreveio. Então imagine, os pais contando as histórias. Deus sempre nos protegeu. O povo agora vivendo uma realidade diferente da realidade dos pais. Mas olha o que a partir do verso 17 diz: tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não nos tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Você percebe que, ainda que a casa esteja desabando, ainda que o povo esteja guerreando e esteja presenciando naquele momento uma derrota, o povo diz: Senhor, nós não nos esquecemos de ti. Muito diferente da realidade que vemos hoje. Qualquer coisa, não vou mais. Aconteceu isso? Não vou mais. Aconteceu aquilo? Não, eu já estou até questionando se Deus existe ou não. O povo diz: apesar de todos os tormentos, apesar de todos os dardos inflamados, apesar de tudo, o Senhor conhece o nosso coração. Se nós tivéssemos desviado da tua palavra, se nós tivéssemos adorado deuses estranhos, o Senhor saberia. O Senhor sonda os corações, o Senhor nos conhece, mas não foi isso que nós fizemos. E é aqui, meus irmãos, que nós vemos o maior desafio. A fidelidade à aliança do Senhor. É muito fácil permanecer fiel a Deus quando as coisas estão... Imagina, as coisas estão zen, não tem nenhum tipo de problema para resolver, está tudo na paz e calmaria. Assim é muito fácil. Mas manter-se fiel ao Senhor quando as coisas estão desmoronando, aqui nós estamos sem guerra física. E aí é fácil a gente se manter fiel ao Senhor, banco confortável, se tiver calor a gente liga o ar-condicionado. Mas se acontecesse uma guerra aqui, como temos visto as histórias mundo afora, qual seria o tamanho da fidelidade do povo a Deus? E se a gente ficar desempregado? E se o sustento diminuir? E se a saúde não for mais a mesma? E se? Qual é o tamanho da fidelidade do povo a Deus? Porque o povo não está dizendo que Deus está sendo infiel. Deus está conduzindo a história do jeito que Ele quer. Mas como fica a fidelidade do povo a Deus? Aqui, nesse salmo, o povo diz: nós não nos esquecemos de ti. Nós continuamos firmes na aliança que o Senhor estabeleceu. E então, a partir do verso 23, o povo levanta um clamor por livramento. O povo só se sente confortável para clamar ao Senhor por livramento justamente porque Ele permanece fiel.
E aí, a partir do verso 23, o Salmo diz assim: desperta, por que dormes, Senhor? Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está sendo abatida até ao pó, o nosso corpo como que pregado no chão. Levanta-te para socorrer-nos e resgata-nos por amor da tua benignidade. O apóstolo Paulo já se utilizou desse salmo lá no capítulo 8, no verso 36, quando ele explica aos romanos: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Contexto diferente, mas perseguições, dificuldades, isso nunca mudou. A dificuldade do povo de Deus é se manter fiel nesse contexto. A dificuldade maior, o teste de fidelidade, por assim dizer, é quando nós olhamos para a nossa realidade, as coisas não estão boas como achamos que deveriam estar, nos sentimos esquecidos, mas não abandonamos a fé. Preste bem atenção nisso. A dificuldade maior, o teste de fidelidade a Deus, é quando nós nos sentimos esquecidos, mas ainda assim não abandonamos a fé no nosso Deus. Talvez você já tenha passado por algum período assim, difícil, turbulento, daqueles períodos parecidos com, claro que em proporções bem maiores, sabe aquela época que parece que quebra tudo dentro de casa, que nem está acontecendo lá em casa agora. Quebra tudo, até a mangueira do bujão de gás quebrou, tudo. Carregador de celular não dá mais para botar na tomada, que quebrou, tudo quebra. Sabe, aquela que a gente olha para alguma coisa, quebrou, não funciona mais nada. É uma fase, vai passar. Talvez você já tenha se sentido assim, esquecido, alguma coisa triste, sei lá, perdeu entes queridos, não sei, alguma coisa que tenha acontecido que você sinceramente sentiu o baque. Muitas pessoas, ao viver situações assim, elas simplesmente viram as costas para o Senhor e ainda culpam a Deus porque aquilo está acontecendo. Mas, meus irmãos, nós merecemos muito mais do que isso. A benignidade do Senhor, que o Salmo termina com ela, nós não a merecemos. Nós merecemos é a ira de Deus. Porque Deus é bondoso, é que Ele nos livra de tantas coisas que poderíamos passar. Mas a regra deveria ser essa. Então o povo se lembra e rejeita a Deus, se afasta. O teste de fidelidade está aqui. Porque nesse contexto você verdadeiramente vai mostrar se você adora a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele concede a você no dia a dia, ou se você adora a Deus por causa do resgate que Ele já proporcionou no passado, com efeitos eternos que perduram por toda a eternidade. Levanta-te para nos socorrer e resgata-nos. O resgate, meus irmãos, que o povo verdadeiramente deveria confiar, é o resgate da maior batalha que nós não poderíamos vencer, mas Cristo venceu por nós. Estávamos separados de Deus, andando a passos largos para a condenação, com um inimigo mortal, que é a morte, mas Cristo Jesus na cruz venceu a morte, o maior de todos os inimigos. Não há batalha para o crente que não possa ser vencida, porque é essa batalha que o crente precisa olhar. Para essa batalha não são as coisas aqui, e o que mais nos desestabiliza são as coisas aqui. É isso que enfraquece a fé do crente. Pastor, aconteceu alguma coisa aqui, olha só, eu estou fraquejando na fé. Quando foi que você deixou de olhar para Cristo, para a obra da cruz? Porque se o povo de verdade olhasse, não enfraqueceria por qualquer coisinha que acontece aqui.
Se o povo olhasse para o passado e entendesse que os nossos pais olhavam para Cristo e enfrentavam batalhas que talvez a juventude nunca vai enfrentar, talvez ela nem imagine, e às vezes pense até que as histórias dos pais são inventadas. Não acredito. Não acredito. Pois é, filho, era assim. Não acredito. Batalhas sempre acontecerão, mas o Senhor dos Exércitos sempre existirá, sempre existiu e sempre vencerá. Ele já venceu. Qual foi a última vez que você sentou e pensou, pelo menos por um instante, na história do povo de Deus? Talvez na sua história. Nos sofrimentos que você passou. E talvez refletiu na ideia de que nenhum sofrimento desses é comparado ao sofrimento de Jesus Cristo na cruz, carregando os nossos pecados. Uma vitória infalível, que às vezes a gente desconsidera e por isso fraqueja na fé. Qualquer coisa hoje é motivo das pessoas se abalarem. Qualquer coisa hoje é motivo das pessoas se desesperarem. Qualquer coisa hoje é motivo das pessoas abandonarem a fé. O que é isso? Isso mostra que, muito provavelmente, a fidelidade do povo esteja condicionada a coisas, a situações. O desafio da nossa fé é manter-se fiel ao Senhor, mesmo quando a gente se sente esquecido, naqueles momentos em que está tudo desmoronando, às vezes até os amigos se afastando, perdemos coisas, mas isso não significa que nós perdemos a nossa fé ou que alguma coisa que aconteça faça-nos perder a salvação que Jesus Cristo garantiu definitivamente na cruz do Calvário. É para lá que a gente deve olhar. É esse resgate que a gente deve clamar. É essa batalha que nós devemos lembrar. Meu desejo é que você se sinta pelo menos incomodado. Será que eu tenho falado para os meus filhos? Será que eu tenho vivido e confiado no Deus que sempre me conduziu até aqui? Ou será que nesse momento meu pé está resvalando porque eu, por algum momento, Deus não deixou de agir, meus irmãos? Deus também não esquece do seu povo. Mas constantemente o povo deixa de olhar para o Senhor e olha para qualquer outro lado, adora qualquer outro Deus e esquece de olhar para a cruz. Pense bem na sua vida como cristão. Pense bem nas coisas que têm desestabilizado a tua fé. Pense bem nas coisas que têm tirado a tua paz. O que isso tem mostrado? Tem mostrado a tua fidelidade à aliança? Tem mostrado a tua confiança no Deus verdadeiro? Ou tem evidenciado uma fé fraca, pueril, daquelas que leva o povo de um lado para o outro e faz com que o povo constantemente afaste os seus olhos da cruz de Cristo? Pense nisso. Não sei que tipo de problema vocês têm enfrentado agora. Não sei quais são os motivos que têm feito você fraquejar na fé. Mas o que nós temos certeza
absoluta certeza de que Deus não abandona o seu povo, e a vitória que Ele já garantiu, nada pode desfazer. E é nessa vitória que a gente deve confiar. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Faz-nos lembrar, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor já fez, mas principalmente da boa obra da cruz. Faz-nos ter fidelidade ao Senhor, apesar das circunstâncias. Confiança inabalável no Deus dos exércitos. Ó Deus, abre os olhos do teu povo. Não permita com que a tua igreja caminhe fraquejando, mas que seja, Deus, a realidade do teu povo. Caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, o nosso Redentor, o nosso resgatador. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.